Você provavelmente cresceu acreditando que a artrite é apenas o desgaste natural das articulações, devido à idade ou ao uso excessivo do corpo ao longo dos anos. No entanto, um médico reumatologista de vanguarda acaba de divulgar uma descoberta que está abalando os alicerces da medicina ortopédica mundial. Durante uma artroscopia de rotina em um paciente que sofria de dores insuportáveis nos joelhos, ele decidiu coletar uma amostra do líquido sinovial para uma análise profunda. O que saiu daquela seringa e o que as imagens microscópicas revelaram deixaram toda a equipe médica em estado de choque absoluto. Não eram apenas sinais de inflamação comum ou cristais de ácido úrico. O que estava destruindo a cartilagem do paciente era um agente invasor completamente novo, algo que a medicina tradicional nunca associou diretamente às dores articulares até agora. Este vídeo vai revelar o verdadeiro culpado pela sua dor. O médico começa explicando que as articulações deveriam ser sistemas perfeitamente lubrificados, mas em milhões de pessoas, elas estão se transformando em zonas de guerra biológica. Ao projetar as imagens da amostra coletada em um monitor gigante, o choque inicial foi a presença de uma rede viscosa de aparência sintética, entrelaçada nas fibras de colágeno. O médico revela que esse é o novo motivo da artrite: a infiltração de nanoplásticos e resíduos de polímeros que migram do intestino para as juntas. O choque da equipe foi perceber que o corpo não consegue expelir esses materiais. Então ele inicia uma resposta imune agressiva que acaba devorando a própria cartilagem na tentativa de eliminar o invasor inorgânico. O que saiu daquele joelho parecia uma mistura de tecido vivo com resíduos industriais. Uma visão perturbadora que explica por que os tratamentos convencionais estão falhando com tanta frequência hoje em dia. A investigação avança para identificar como esses resíduos chegam até as articulações. O médico faz uma revelação bombástica. O maior culpado não é o esforço físico, mas a permeabilidade intestinal, causada por aditivos específicos encontrados em recipientes plásticos de alimentos que aquecemos no micro-ondas. Ele explica que essas partículas entram na corrente sanguínea e, por uma afinidade química desastrosa, depositam-se no líquido que deveria proteger os ossos. O choque de saber que o seu hábito de marmitas plásticas pode ser a causa da sua incapacidade de caminhar sem dor é o ponto de virada deste capítulo. O que saiu da análise laboratorial foi a prova de que estamos plastificando nossas juntas de dentro para fora. A clareza com que o especialista conecta a cozinha com a cadeira de rodas deixa todos os espectadores em um estado de alerta urgente e choque profundo. O especialista detalha como essa substância age como uma lixa microscópica. Ele compara a junta saudável a um rolamento de esferas e a junta com artrite moderna a um rolamento cheio de areia plástica. O choque aumenta quando ele mostra que essa inflamação atrai bactérias oportunistas que se escondem nessas estruturas sintéticas, tornando-as resistentes aos glóbulos brancos. O médico afirma que o novo motivo da artrite é uma infecção silenciosa de materiais inertes. O que saiu daquela biópsia deixou todos em choque porque mostrou que a artrite não é um desgaste passivo, mas uma destruição ativa causada por agentes que a medicina ignorava. Ninguém estava preparado para ver que a cartilagem estava sendo corroída por microfragmentos que o próprio paciente ingeria, acreditando estar tendo uma vida prática e moderna, transformando sua própria biologia em um depósito de resíduos. O médico aborda agora a conexão entre o açúcar refinado e a cristalização dessa lama articular. Ele demonstra que o excesso de glicose no sangue atua como um cimento, endurecendo os resíduos plásticos dentro das juntas e transformando-os em espículas afiadas. O choque é total ao ver imagens de ressonância magnética, onde o líquido sinovial parecia vidro moído. O médico afirma que a dor da artrite é, muitas vezes, o som dessas pedras microscópicas cortando os nervos internos. O que saiu da análise do paciente foi que a dieta inflamatória estava solidificando o veneno químico nas articulações. A equipe médica ficou pálida ao perceber que a artrite de muitos jovens hoje tem a mesma assinatura química de processos industriais. Essa revelação transforma o prato de comida em um suspeito imediato de cada fisgada que você sente nos dedos, pulsos ou joelhos. Para provar sua teoria, o médico realizou um protocolo de desintoxicação profunda e eliminação de plásticos no paciente. Após 60 dias, o que saiu em novos exames foi uma redução drástica da opacidade do líquido sinovial. O choque é que, sem as partículas agressoras, o corpo começou a regenerar parte do tecido perdido, algo que era considerado impossível em casos avançados. O médico prova que o novo motivo é reversível se for atacado na fonte. Todos no hospital ficaram em choque ao ver que a artrite pode diminuir se você parar de alimentar o invasor plástico. O que saiu dessa descoberta é a esperança de que a dor crônica não é um destino selado, mas um processo de intoxicação que pode ser interrompido com mudanças radicais de consumo e desintoxicação hepática e intestinal severas e controladas. O especialista entra no campo da higiene pessoal e revela o perigo de certos cremes
cremes e loções que contêm microesferas e parabenos. Ele mostra que a pele absorve essas substâncias e o sistema linfático, sobrecarregado, acaba depositando parte desse lixo nas articulações mais próximas. O choque de ver resíduos de cosméticos dentro da junta de um quadril é perturbador. O médico afirma que o corpo usa as articulações como lixões temporários, quando não consegue filtrar toxinas pelos rins ou fígados. O que saiu da limpeza sinovial parecia uma emulsão química perfumada, de tão saturada que estava de resíduos externos. A equipe ficou chocada ao ver que o paciente estava tentando cuidar da aparência, mas estava, na verdade, selando sua própria imobilidade com produtos de uso diário. O médico reforça que menos é mais quando se trata de contato químico. Neste capítulo, o médico revela a ligação entre a saúde bucal e a inflamação das juntas. Ele explica que bactérias da gengivite viajam pelo sangue e usam os nanoplásticos nas articulações como âncoras para criar colônias. O choque ocorre quando ele mostra que o causador da crise de artrite do paciente era uma bactéria originária de um canal dentário mal curado. O médico afirma que o novo motivo é uma simbiose tóxica entre sujeira química e infecção biológica. O que saiu da análise molecular foi a prova de que tratar apenas o joelho é como limpar o chão com a torneira aberta. A equipe médica ficou em choque ao perceber que o reumatismo moderno exige um dentista e um nutricionista trabalhando juntos. O que saiu dessa descoberta é que a artrite é o grito final de um corpo inflamado por múltiplas frentes de ataque. O vídeo foca no impacto da falta de água estruturada e minerais essenciais. O médico mostra que a desidratação faz com que os nanoplásticos se concentrem, tornando o líquido sinovial ácido. O choque total acontece quando ele retira uma amostra que tinha o pH de um refrigerante, o que estava literalmente derretendo a superfície dos ossos. O que saiu de lá parecia um fluido corrosivo. O médico alerta que o novo motivo da artrite pode ser combatido com a reposição massiva de magnésio e água de qualidade, que ajudam a lavar essas partículas para fora do sistema. A plateia fica em choque ao ver que uma condição tão dolorosa pode ser amenizada com algo tão simples como hidratação mineral correta. A visão da cartilagem se recuperando sob um ambiente alcalino é um dos momentos mais impactantes do vídeo, trazendo alívio e clareza. O médico aborda a falsa segurança dos anti-inflamatórios de farmácia. Ele explica que esses remédios apenas calam a dor, mas não removem os nanoplásticos, permitindo que a destruição continue silenciosamente. O choque é perceber que o uso contínuo desses medicamentos destrói a parede intestinal, facilitando a entrada de mais poluentes nas juntas. O que saiu da biópsia de um paciente que se automedicava há anos foi uma cartilagem quebradiça como papel seco. O médico afirma que o remédio estava acelerando a cirurgia. Todos ficam em choque ao ver que a solução rápida é, na verdade, um combustível para a cronicidade da doença. O que saiu dessa análise é um chamado para a medicina de causa raiz, mostrando que silenciar os sintomas sem remover o agressor plástico é um erro estratégico que está custando a mobilidade de gerações inteiras. Neste estágio, o médico revela o impacto dos metais pesados acumulados. Ele explica que o alumínio e o mercúrio agem como catalisadores que oxidam os plásticos nas juntas, criando uma reação em cadeia de radicais livres. O choque ocorre ao ver que o paciente tinha níveis altíssimos de alumínio vindos de utensílios e desodorantes. O que saiu da avaliação toxicológica foi que a artrite era um tipo de ferrugem biológica, acelerada por metais. O médico afirma que o novo motivo é essa sopa química letal. A equipe ficou em choque ao ver a correlação direta entre a exposição a metais e a deformidade das mãos. O que saiu dessa revelação é um alerta crítico sobre os objetos que tocamos e os produtos que aplicamos na pele, que acabam se manifestando como dor e rigidez nas nossas mãos e pés anos depois. O vídeo detalha a técnica de quelação articular que o médico recomenda. Ele propõe o uso de substâncias naturais que se ligam a esses plásticos e metais para removê-los do corpo. O choque positivo ocorre quando ele apresenta resultados de pacientes que voltaram a fechar as mãos após anos de rigidez. Ele mostra que o corpo, quando livre desse novo motivo sintético, tem uma capacidade de lubrificação fenomenal. O que saiu desses novos exames foram articulações com espaços preservados e líquido sinovial límpido. O médico reforça que o choque de ver a verdade deve ser o motor para a mudança de vida. A simplicidade de permitir que a junta se recupere naturalmente, removendo o lixo químico, é apresentada como a cura real. A clareza dessa mensagem deixa todos os espectadores em um estado de esperança renovada. O especialista faz uma revelação sobre as gorduras vegetais processadas. Ele explica que essas gorduras se fundem aos nanoplásticos,
criando uma cola que impede os nutrientes de chegarem à cartilagem. O choque é geral ao ver que o óleo de soja e as margarinas são os principais adesivos que prendem a sujeira nas juntas. O que saiu da análise de tecido de um paciente foi uma gordura endurecida que parecia cera de vela. O médico afirma que o novo motivo da artrite é o que ele chama de lipotoxicidade plástica. A plateia fica em choque ao entender que a artrite é uma doença de armazenamento de lixo. O que saiu desse estudo é a prova de que a saúde articular é um reflexo direto da integridade do nosso metabolismo de gorduras, que é sabotado diariamente por alimentos fritos e processados. Agora, o médico foca na importância do movimento correto e da oxigenação. Ele revela que a cartilagem não tem vasos sanguíneos e depende do movimento para beber nutrientes. O choque é saber que o sedentarismo faz com que os plásticos se sedimentem, como lodo no fundo de um poço. O médico afirma que o causador da dor é o estancamento dos fluidos. O que saiu dos estudos de movimento do paciente foi que a falta de circulação permitiu que a lama se transformasse em pedra. A equipe ficou em choque ao perceber que a fisioterapia moderna deve focar na drenagem química das juntas. O médico incentiva movimentos de baixo impacto na água para ajudar a desalojar os resíduos. Essa conexão entre a física do movimento e a química do plástico é uma das partes mais fascinantes e chocantes do vídeo. O médico entra na fase de estratégias de sobrevivência. Ele revela que o uso de vitamina K2 e D3 em doses corrigidas ajuda a tirar o cálcio das juntas e levá-lo para os ossos, impedindo que os nanoplásticos se tornem calcificados. O choque ocorre ao ver que muitos pacientes com artrite têm ossos fracos e juntas pedrificadas. O que saiu dos exames de densitometria foi a confirmação de que o corpo está enviando o cálcio para o lugar errado devido à inflamação plástica. O médico afirma que o novo motivo exige uma reprogramação mineral completa. Ele apresenta o uso de colágeno tipo 2 não desnaturado como uma isca para acalmar o sistema imune. O choque de ver o sistema imunológico parar de atacar a junta após esse protocolo é o que mais motiva os espectadores neste momento, trazendo uma perspectiva de cura biológica. O especialista aborda a questão do estresse emocional. Ele explica que o estresse acidifica o sangue, o que aumenta a toxicidade dos nanoplásticos nas articulações. O choque é perceber que um trauma emocional pode desencadear uma crise de artrite em dias. O que saiu da análise de cortisol do paciente foi um nível de estresse que estava fritando as articulações. O médico afirma que o sistema nervoso e o reumatismo estão conectados por fios invisíveis de eletricidade e química. Ele demonstra como técnicas de respiração podem mudar o pH da junta em minutos. Ver a melhora da amplitude de movimento apenas com o controle do estresse deixou todos em choque. A simplicidade da solução mental é o maior choque para quem busca cirurgias complexas para problemas que começam na mente e terminam na cartilagem. Quase encerrando, o médico faz um resumo dos novos motivos: plásticos intestinais, metais pesados, óleos inflamatórios e falta de minerais. Ele segura o frasco com o resíduo extraído do paciente pela última vez. O choque final é a revelação de que esse material está presente em quase todos nós devido à poluição global por plásticos. Ele pergunta: você vai esperar o seu corpo travar ou vai começar a limpeza hoje? O silêncio que se segue é impactante e faz o espectador refletir sobre cada garrafa de água plástica e cada refeição processada. O médico encerra dizendo que a artrite não é o fim da linha, mas um aviso para mudar a rota. O impacto visual do que saiu daquele corpo fica gravado na retina, servindo como um escudo contra o estilo de vida tóxico. O vídeo termina com um guia de substituição. Troque o plástico pelo vidro, o óleo de soja pelo azeite e o sedentarismo pelo movimento consciente. O médico pede que todos compartilhem essas informações, pois o novo motivo é uma epidemia invisível que a indústria farmacêutica não tem interesse em divulgar. Ele reforça que o que saiu daquele exame deixou todos em choque porque é a prova de que estamos nos tornando sintéticos. O choque se transforma em ação coletiva pela saúde pura. A tela se apaga com a imagem de uma mão se abrindo e fechando perfeitamente, simbolizando a liberdade que todos podemos recuperar. O médico agradece e deixa um convite para uma vida livre de dores. O que saiu daquele joelho foi assustador, mas a sua resposta pode ser o início da sua libertação. No bloco final, o médico enfatiza que o envelhecimento não precisa ser sinônimo de dor. Ele explica que conheceu comunidades centenárias onde a artrite é inexistente, porque eles vivem longe dos plásticos e da química moderna. O choque é saber que a artrite é uma doença da civilização. O que saiu da experiência desse médico é que a natureza tem a cura se pararmos de agredi-la. Ele termina com uma frase poderosa: sua junta é o templo do seu movimento, não a deixe se tornar um
depósito de lixo. O impacto final deixa todos em choque e profunda introspecção. O vídeo termina de forma épica, com um convite à vida plena e consciente, livre dos resíduos ocultos que roubam nossa capacidade de abraçar, caminhar e viver sem as correntes da dor. O roteiro encerra com um aviso legal, lembrando que a consulta médica é indispensável, mas que a informação é o primeiro passo para o diálogo com o seu especialista. O médico acena e a última imagem é de um nascer do sol, representando o novo dia para a reumatologia. O choque inicial de ver o que saiu do paciente agora é substituído por uma determinação inabalável de buscar uma vida mais limpa. Compartilhe este vídeo para salvar alguém da dor constante. O motivo da artrite mudou, e agora você detém o conhecimento para mudar o seu destino. Este é o fim de um relato médico transformador que promete não apenas informar, mas devolver a esperança de uma vida com mobilidade e alegria plena para todos que sofrem com esse mal.